Sejam bem-vindos a mais uma aula EAD de eletrônica. Pessoal, essa seria uma aula prática, tá? Mas devido ao coronavírus, acabamos fazendo ela EAD. Eu vou apresentar para vocês as protoboards, como elas funcionam e como utilizá-las. Bom, esses são os dois modelos que nós temos aqui na escola. Existem vários outros modelos, tá? Mas o funcionamento é exatamente o mesmo. Bom, vamos observar primeiro essa protoboard aqui. Aqui, nessa linha inteira, nessa protoboard é só até metade. Então, nessa linha toda, até metade da protoboard, eu tenho um único contato. Então, geralmente, é aqui que a gente faz a ligação da alimentação. A gente coloca aqui corrente alternada, corrente contínua, o que seja. Ela já tem até demarcado aqui o positivo e negativo, mas não precisa ser necessariamente dessa maneira. Então, aqui, se eu liguei o positivo aqui, essa linha toda tem alimentação positivo. A mesma coisa acontece aqui. Essa linha toda, até a metade da protoboard, é uma única ligação. Então, se eu liguei o positivo aqui, eu tenho positivo aqui. Se eu liguei o negativo aqui, eu tenho negativo aqui. O mesmo vai acontecer com essa linha, com esta linha, com esta, com esta, com esta e com esta. Já aqui no meio da nossa placa, nós vamos trabalhar com colunas. Então, essa coluna, da letra A até a letra E, é um único contato. Daqui, aqui é outro contato. Daqui, aqui é outro e assim sucessivamente. Mesma coisa acontece aqui, da letra F até a letra J. Vai acontecer exatamente a mesma coisa. Nessa protoboard também não é nada diferente. A diferença é, nessa protoboard, se eu liguei o positivo aqui, nessa linha toda até o final dela eu tenho positivo. Se eu liguei aqui, até o final eu tenho a mesma coisa. É um único contato. Agora, aqui é exatamente a mesma coisa da outra. Isso é um contato, isso é outro, e assim sucessivamente. A proposta é a gente trabalhar com aqueles circuitos que a gente viu em sala de aula. A gente viu a associação de resistores em série, em paralelo e misto. E a gente vai fazer isso hoje. Então, eu separei aqui alguns resistores, alguns são iguais, outros diferentes. A gente vai identificar eles primeiro. Nós podemos identificar pelas cores, né, como eu passei aquela tabelinha para vocês, ou podemos identificá-los usando o multímetro. Então, deixa eu pegar o multímetro aqui e mostrar para vocês. Para a gente poder fazer a medição, a gente vai trabalhar aqui. Nessa escala aqui, de 200 ohms, ou 20k ohms, ou 20 milhões de ohms, ou 2 milhões de ohms. 2.000 milhões de ohms. Esse multímetro ele não é o ideal para a gente, tá? Porque ele começa numa escala pequena, mas ele tem um salto muito grande depois. Ele já vai para 20 mil, depois vai para 20 milhões. O ideal seria se a gente tivesse um outro multímetro com outras escalas, de 200 para 2.000, de 2.000 para 20 mil, de 20 mil para 200, de 200 mil para 2 milhões e de 2 milhões sucessivamente, tá? Mas vamos trabalhar dessa maneira. Aqui a gente vai trabalhar primeiro com a escala de 200 ohms.
A gente posiciona aqui. A gente vai pegar um resistor. Em um dos terminais, a gente encaixa a ponta de prova e no outro, a outra. Bom, ele não deu sinal algum. Isso significa que esse resistor ele é maior do que 200 ohms. Então, vamos aumentar a escala. Vamos ver. Ele está dando 0,33, 0,32. Significa que ele é provavelmente de 330 ohms. Então, vamos ver agora as cores. As cores dele, aparece para mim laranja, laranja, marrom, dourado. Lembrando da nossa tabelinha de cores, laranja é 3, laranja é 3, então já são 33, marrom é 10, 33 vezes 10, 330. Então este é um resistor de 330 ohms com 10% de tolerância, perdão, com 5% de tolerância. O que é essa tolerância? É o quanto ele pode perder ou não da resistência. Ele pode ter um pouquinho mais, ele pode ter um pouquinho menos. Isso aí fica a critério do fabricante, tá? Então esse é de 330 e eu sei aqui pelas cores que eu tenho mais 4 resistores do mesmo valor. Então eu vou separá-los, vou marcar aqui 330 ohms, esses 4 aqui. Vamos para o próximo. Vamos baixar a escala de novo para 200 e vamos verificar. De novo, ele não é menor que 200. Já está dando 0,67. Provavelmente ele é de 670 ohms. Vamos verificar. Pegar a tabelinha de cores. Azul, 6. Cinza, 8. Marrom, 10. 680 ohms. Então, vamos marcar aqui. 680 ohms. Vamos para o próximo resistor. Se a gente trabalhar com uma escala menor, a gente consegue ver o valor exato. Esse aqui é um resistor de 15 ohms. É um resistor bem pequenininho, mas vamos verificar aqui também. Marrom, 1. Verde, 5. Preto, 1. 15 ohms. Então, vamos marcar aqui também, 15 ohms, temos um resistor. Vamos para o próximo. Aqui ele me deu como 1,5 ohm, vamos verificar. Marrom, 1. Preto, 0. Ouro, 0,1. Então, 10 vezes 0,1, ele vai ser de 1 ohm. Esse aqui é um resistor de 1 ohm. Este aqui já é de 150 ohms.
Vamos verificar este. Verde, 5. Azul, 6. Mais um resistor de 150 ohms. Vamos deixar junto com o outro. E este de 33 ohms. Eu peguei só alguns resistores, tá, pessoal? Qual é a proposta da aula de hoje? Eu vou desenhar aqui alguns circuitos e vou fazer o teste. E vamos fazer o cálculo para saber qual é a resistência equivalente e a gente vai medir isso daí e ver se é real ou não. Então deixa eu só remover essa página aqui. Então tá, eu vou desenhar aqui alguns circuitos e a gente vai replicar ele na protoboard e a gente vai fazer a medição real com o multímetro. A gente vai fazer o cálculo e vai fazer a medição real para ver se vai estar batendo ou não. Então vamos fazer primeiro em série. Vamos colocar aí 4 resistores em série. Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar somente os resistores de 330 ohms para facilitar o nosso entendimento. Então, um circuito em série usando os 4 resistores. (150 ohms, 150 ohms, 150 ohms e 150 ohms. Na série, o que acontece? A fórmula é a seguinte, é simplesmente somar todos os resistores que estão em série. Então, este mais este, mais este, mais este. Em tese, a gente vai ter 600 ohms, uma resistência equivalente de 600 ohms. Então, vamos tirar a prova. Vamos colocar todos esses resistores em série. Eu seleciono qualquer entrada aqui, qualquer buraquinho. Eu só preciso inserir bem, tá? Ele precisa tocar o fundo, senão ele não vai funcionar. Para eu fazer uma série aqui, eu tenho que fazer exatamente esse circuito. Aonde termina este, eu tenho que começar o outro. Então, basta eu ir na mesma coluna. Se eu quiser colocar nesse último aqui, é a mesma coluna. E assim sucessivamente. Como iremos medir agora? Nós vamos agora na escala de 20K. Nós vamos colocar uma das pontas de prova no primeiro terminal de um dos resistores, do primeiro resistor no caso, e a outra ponta de prova no último terminal do último resistor. Vou colocar aqui. Está dando 1.300 ohms? Eu acho que eu errei alguma coisa. Ah, sim, esses não são os de 150 ohms, são de 330 ohms. Então vamos lá. Vamos refazer aqui. 330 ohms, 330 ohms, 330 ohms, 330 ohms. 330, 900, 330 vezes 4, mais rápido, 1.320. 1.320 ohms. Então, vamos tirar a prova novamente, tinha dado
1.300 ohms, 1.290 ohms. Com a tolerância que a gente tem, de 5%, ele está dentro da média. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer todos eles em paralelo. Trezentos e trinta ohms. Notem que para a gente fazer eles paralelo, todos os primeiros terminais estão em conjunto e todos os segundos terminais estão em conjunto. Então, vamos fazer isso. Vou pegar mais no meio da placa agora. Eu tenho que colocar exatamente nas mesmas colunas. Um errinho. O exercício já pode dar errado. Então, qual é a fórmula para a gente descobrir dos resistores? Tá certo que aqui está da maneira mais fácil. A quantidade de resistores que eu tiver de mesmo valor em paralelo, é só eu dividir pela quantidade. Então, o valor 330, eu vou dividir por 4, eu vou obter o meu resultado. Mas vamos fazer da forma que a gente aprendeu na sala de aula. Nós aprendemos a fórmula 1 sobre R1, R3 mais 1 sobre R4. A gente aprendeu com essa fórmula que a gente vai utilizar o MMC. Então vamos lá. 1 sobre 330 mais 1 sobre 330 mais 1 sobre 330 mais 1 sobre 330. Vamos lá. Não vou perder meu tempo fazendo o MMC deste caso, porque o mínimo múltiplo comum de 330 é ele mesmo. Então é 330 dividido por 330, que é 1, dividido por 330, que é 1. Quatro sobre 330. A gente vai fazer em cruz, né? O cálculo em cruz. 330 vezes 1. A resistência equivalente vai ser igual a 330 dividido por 4. Deixa eu pegar a calculadora rapidinho aqui. 330 dividido por 4, 82,5 ohms. Então vamos tirar a prova. A gente vai pegar o multímetro, vamos colocar aqui na faixa de 200 e vamos medir. Como é que eu faço para medir? Agora é simples. Eu simplesmente pego qualquer terminal. Simplesmente pego qualquer terminal do lado esquerdo, qualquer terminal do lado direito. Ele tem que me dar o resultado. Se eu pegar do mesmo resistor aqui, ele vai ter que me dar os 82,5, aproximadamente. Vamos ver? Está dando 82, 83. Está tendo uma variação porque minha mão está tremendo um pouquinho.
Se eu conseguir estabilizar aqui, ele deve parar. Bom, conseguimos provar também que a nossa fórmula funciona, ela está correta. Vamos fazer agora um circuito misto. Vamos colocar um resistor em série, depois 2 resistores em paralelo e por fim outro resistor em série. Vamos usar os mesmos 330. Como que a gente vai resolver isso? Dessa maneira aqui, a gente não pode simplesmente somar os 2 resistores de uma vez, pois a gente tem um intervalo aqui. A gente precisa resolver primeiro este paralelo para depois resolver a série final. Então vamos lá. Aqui continua 330. E aqui é o 330. A gente vai resolver esse paralelo. Então vamos lá. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 330 mais 1 sobre 330. Novamente, como o meu múltiplo comum vai ser o próprio valor, 330, eu não vou nem perder meu tempo fazendo o MMC. (330) dividido por 2... que vai ser 330 dividido por 2, 165 ohms. Então vamos montar esse mesmo circuito. Os 2 em paralelo e o último em série. Nesse caso aqui, para a gente fazer a medição total, a gente vai colocar uma ponta de prova no primeiro terminal e uma ponta de prova no último. Opa, perdão, eu não acabei meu cálculo. Aqui eu tenho 165 ohms. Agora eu vou fazer a somatória. 660 mais 165. Vai dar 825 ohms. Esse vai ser o resultado final. Então vamos lá. Novamente com o multímetro. Dessa vez a gente vai vir na medida de 20K. Vamos no primeiro terminal e no último terminal. Deixa eu colocar aqui. 0,82, 0,81. Isso significa que tem 810, 820 ohms. Pode ser mais, 819, 820 e pouco. O que acontece é que a escala é muito grande para a quantidade de resistência que a gente está medindo, tá? Bom, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado da aula e até o próximo.